E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Khalili. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativem o sininho da notificação, curta o nosso vídeo, né? Dê o like aí. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando para a prova da OAB, que estão na faculdade de Direito ou mesmo estejam estudando para concurso público, ok? Também não me deixem de seguir lá no Instagram, é prof_Jefferson Khalili. Ok, pessoal? Muito obrigado e vamos nessa! Agora eu vou falar sobre a diferença de navios públicos e navios privados. Navios públicos são os navios de guerra em serviço militar ou em serviço oficial. São navios postos a serviço dos chefes de Estado ou representantes diplomáticos, onde quer que se encontrem, são considerados parte do território nacional. Gente, parece que está repetindo as coisas, né? Mas o que eu quero explicar com detalhe para vocês aqui é que navio de guerra ou navio militar. Beleza, vocês estão sabendo aí, já falamos várias vezes sobre isso, né? Onde quer que eles se encontrem, são extensão do território nacional. E vamos supor que o presidente da República requisite um navio da MSC, aquele MSC Ópera, aquele navio de cruzeiro, para que ele vá com a sua comitiva lá de 1.000 pessoas, vá para o Caribe numa reunião da Organização Mundial da Saúde. Vamos supor que vai ter uma convenção, o Brasil vai levar seus ministros de Estado, vai levar alguns parlamentares, vai levar aquele tanto de gente. Ele requisitou um navio particular e saiu do mar territorial brasileiro, ancorou no porto de um porto lá de um país do Caribe, está lá ancorado e ocorreu um crime nesse navio. Só que esse navio é particular, um navio da empresa MSC, que promove cruzeiros e tal. E aí? Esse crime, esse navio é extensão do território nacional? Ele é um navio privado. Um navio privado, ele só é extensão do território nacional em mar territorial e em alto mar. Só que, pessoal, esse navio é extensão do mar, extensão do território brasileiro, porque ele foi posto a serviço do chefe de Estado, ele foi requisitado pelo governo para prestar um serviço ao governo brasileiro, certo? Então, esse navio ele vai ser equiparado a um navio público, porque ele foi posto a serviço do governo federal para participar, né, para servir ao governo naquele momento. Então, durante esse período de ida e volta, aonde ele ancorar, qualquer parte do mundo que esse navio ancorar, ele está sujeito às regras do direito brasileiro. Vocês estão vendo que tem um tanto de detalhezinho e tal, por isso que a gente tem que ir explicando, eu tenho que ir explicando e falando das minúcias aí, para vocês entenderem. Quem tiver dúvida, para aí, abre o microfone aí e me pergunte. Agora eu vou falar sobre os navios privados, que são os navios mercantes, né? Aqueles navios que carregam mercadorias, né? Navio que carrega petróleo, navio que carrega minério, navio que carrega gado, navio que carrega mercadorias diversas e tal, né? Carrega soja e tudo. São navios privados, são os navios mercantes ou de propriedade privada. Em mar territorial estrangeiro, quando esses navios estão em mar territorial estrangeiro, submetem-se à lei do país correspondente. Quando em alto mar, à lei do país cuja bandeira ostenta, acabamos de falar aqui, lá no slide anterior, do princípio do pavilhão ou da bandeira, e em mar territorial brasileiro, ou em alto mar, certo? Ele vai aplicar a bandeira, né, se for um navio brasileiro, de bandeira brasileira,
em mar territorial brasileiro vai ser aplicada a lei brasileira. Se esse navio for um navio, vamos supor, um navio que veio carregado com automóvel lá da Coreia. O Brasil é um grande importador de carros coreanos. Então, esse navio particular veio da Coreia e adentrou o mar territorial brasileiro. Aconteceu um crime dentro desse navio. Quem é responsável por julgar? O governo brasileiro, certo? Porque está em mar territorial brasileiro, o navio é coreano, mas é um navio privado. Se esse navio estiver em alto mar e ocorrer um crime, este navio vai responder pelas leis da bandeira dele. Nesse caso, nesse exemplo, vai responder, a pessoa que praticou o crime dentro desse navio vai responder pelo crime lá na Coreia. Claro? Entendido até aí? Então, vamos para o próximo aqui. Pessoal, ao crime cometido em águas territoriais do Brasil a bordo em navio mercante de outra nacionalidade, se aplica a lei penal brasileira. Acabei de falar isso, né? Citei o exemplo aí do navio da Coreia. A competência para processamento e julgamento. O que é competência, pessoal? A competência é qual o juiz competente, qual o juiz que vai julgar esses crimes. Vocês não pararam aí e pensaram, eu estou falando aqui do navio, alto mar e tal. Quem vai ser, qual juiz vai ser o responsável para julgar esse caso? O juiz de Belo Horizonte, o juiz da Justiça Comum, o juiz da Justiça Militar, o juiz federal, o juiz do Rio de Janeiro, juiz de onde? Quem que é esse juiz competente? Os crimes cometidos a bordo de navios de grande cabotagem, ou seja, aqueles navios grandes, né, que carregam toneladas, milhares de toneladas, e tem capacidade de fazer viagens internacionais, eles vão ser julgados pela Justiça Federal de primeiro grau. O que é a Justiça Federal de primeiro grau? O juiz federal, aquele juiz federal aonde aquele navio ancorou. Então, o navio ancorou no Rio de Janeiro, no porto do Rio de Janeiro. A hora que ele chega ali, houve a ocorrência do crime, foi comunicado, o juiz da Vara Federal do Rio de Janeiro vai julgar este crime, certo? Ele ancorou no Espírito Santo, lá no Porto de Tubarão, lá em Vitória. Quem vai julgar é o juiz federal de Vitória, certo? O juiz federal do Tribunal Regional Federal do Espírito Santo, lá, né? Beleza? Entendidos até aí? Pessoal, e agora as aeronaves? As aeronaves valem as mesmas regras. Tudo que eu falei aqui em relação aos navios, valem as mesmas regras, beleza? Considerando nas privadas o espaço aéreo correspondente ao alto mar ou em mar territorial do país sobrevoado. O que é isso? Todo avião ele tem um equipamento, né, via satélite, o satélite acompanha. Então, na hora que for apurar os fatos, fala, olha, o crime foi cometido onde? Quando? Foi a tal hora o avião estava sobrevoando o espaço aéreo internacional. O espaço aéreo em cima do alto mar, né, o espaço aéreo neutro. Então, esse avião vai responder quem praticou o crime nesse avião, vai responder pela justiça da bandeira do avião, né, de onde o avião está registrado, certo? As aeronaves públicas, elas também são entendidas, assim como os navios, são entendidas como extensão do território a qual pertencem. Então, o Brasil, as aeronaves públicas, elas serão entendidas como extensão. Qualquer lugar do mundo que tiver, ocorreu crime dentro da aeronave pública, aquele crime vai ser julgado pela justiça, né, de onde a aeronave
está registrada, né? Aquela aeronave pública pertence, né? A qual nação ela pertence. Então, pessoal, de acordo com o artigo 107 do Código Brasileiro de Aeronaves também, as aeronaves, elas são civis e militares, beleza? Então, existem dois tipos de aeronave. A aeronave militar é aquela aeronave que pertence à Força Aérea Brasileira, né? Às Forças Armadas e tal. Né? As aeronaves de guerra e tudo mais. E, inclusive, aí tem o detalhe importante, a aeronave militar. O Exército Brasileiro requisitou uma aeronave particular, privada, para uma missão na selva amazônica, ou uma missão no Caribe, lá no Haiti, certo? O Exército Brasileiro requisitou essa aeronave. Essa aeronave, ela é requisitada. Então, aí aqui fala requisitada na forma da lei para missões militares, lá no parágrafo 1º do artigo 107 fala isso. Então, inclusive essas aeronaves requisitadas, no território que ela tiver, ela vai ser extensão do território nacional. Então, em qualquer lugar que ela estiver, mesmo ela sendo privada, mas ela foi requisitada pelo militar, aí ela vai ser tida como aeronave militar para fins de extensão territorial. Beleza? Aeronaves civis compreendem aeronaves públicas e aeronaves privadas. Mas como assim, professor? Aeronave pública civil? Tem aeronave pública civil? Tem. O helicóptero, por exemplo, um helicóptero que transporta o presidente da República, que não seja da aeronáutica. Um helicóptero qualquer, um helicóptero que transporta o governador de São Paulo, o helicóptero que transporta o governador de Minas Gerais. Então, essas aeronaves são aeronaves públicas e que não são aeronaves de guerra. Então, elas são aeronaves civis, beleza? Então, compreendem as aeronaves públicas e as privadas. As aeronaves públicas, como elas são destinadas ao serviço ao poder público, inclusive também as requisitadas na forma da lei, e todas as outras aeronaves são aeronaves privadas. Então, toda aeronave pública, e até as requisitadas, acabei de explicar, o presidente da República requisitou uma aeronave da TAM para transportar ele e a comitiva para a África. Essa aeronave, ela é uma aeronave civil, mas ela vai ser considerada uma aeronave pública, portanto, vai ser extensão do território nacional. Tá dando para entender direitinho aí, gente? Se não tiver, me pare e pergunta, porque é muito detalhezinho mesmo, e a gente tem que ficar concentrado para poder saber. Às vezes até eu, né, meio que troco as bolas aqui, mas porque é muito detalhe. Beleza? Entendido até aí, então? Vamos para o próximo slide.